Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Essa manhã seguiremos em nossa série de exposições na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 9 ao 11, mas primariamente faremos uma leitura, está relacionada ao nosso texto, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9. Versículos 23 e 24. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora vamos ao nosso texto, carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 8, depois o texto da pregação, versículos 9 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supondo esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora é o texto da pregação. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que temos o privilégio de ler no culto ao Senhor. Obrigado por preservá-la e nos dar os meios para possuí-la. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de ouvir agora a exposição da Tua palavra. Dá àquele que fala para que o faça com fidelidade e integridade, buscando a glória do Teu nome, e dá a todos nós o temor devido para ouvirmos pregação como ovelhas de Cristo, como aqueles que desejam reconhecer a voz do bom pastor. Instrui-nos, direciona cada um de nós conforme a Tua bondade e misericórdia. E pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra se torne clara para nós e sejamos animados em viver de acordo com ela, para glorificar o Teu nome. Oramos assim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, à primeira vista, quando lemos a carta de Tiago, nós podemos ter a impressão que os assuntos são, por assim dizer, desconexos. Por exemplo, como nós já observamos, ele começou de uma forma direta, falando sobre como seus leitores deveriam reagir às provações. E, nesse contexto, aprendemos que nós devemos considerar as provações como um motivo de alegria, uma alegria completa, pois nós sabemos que as provações da fé, elas nos aproximam de Cristo e elas nos tornam mais parecidos com Cristo. Mas, apesar das perseguições, privações, dores, decepções e outros problemas, passar por essas coisas não é fácil. Como é que nós podemos nos alegrar em meio às provações? E a resposta foi dada na última pregação, em Tiago. Nós precisamos de sabedoria para fazer tal coisa. E a sabedoria é algo que nós só podemos obter se nós pedirmos a Deus com fé e com um coração sincero. Foi isso que Tiago ensinou. Agora nós chegamos a mais uma parte da carta e parece que outro assunto entrou aqui diante de nós. O assunto é sobre riqueza e pobreza. E podemos nos perguntar, por que no meio do assunto sobre provações, de repente, Tiago começa a falar sobre riqueza e pobreza. E a conexão é simples. Uma das provações que aqueles cristãos judeus estavam experimentando por terem sido dispersos por causa da perseguição contra o Evangelho de Cristo, uma das provações pelas quais eles estavam passando eram as dificuldades financeiras. Eles passaram por privações e tiveram de viver em uma condição ainda mais humilde. Isso é o que o contexto da carta aponta. E agora, para encorajá-los, Tiago escreve mostrando uma perspectiva sobre este assunto. Então, por isso eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: em Cristo ganhamos uma perspectiva correta sobre pobreza e riqueza. Em Cristo Jesus ganhamos uma perspectiva correta sobre pobreza e riqueza. Vamos olhar então para o nosso texto e devemos observar. Em português, o texto começa da seguinte forma: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Mas no texto grego, o versículo 9 começa com um imperativo que enfatiza esse verbo, e o verbo é gloriar-se. No texto grego começa com glorie-se, como se fosse a palavra mais importante desse versículo. Esse verbo usado por Tiago aqui, ele geralmente na Bíblia, no Novo Testamento, tem um sentido negativo. Geralmente ele se refere a uma expressão inadequada, ao orgulho. E é assim, ele aparece na própria carta escrita por Tiago. Por exemplo, no capítulo 4, no versículo 16, esse verbo aparece 2 vezes. Agora, entretanto, vos jactais, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, todo orgulho, semelhante a essa é maligna. Observe então que em Tiago, capítulo 4, versículo 16, essa palavra, o termo aparece de uma forma negativa, referindo-se ao orgulho das realizações humanas. Mas aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 9, ele apresenta a palavra de uma maneira positiva. Ele está dizendo, vocês devem se orgulhar mesmo. Mas do quê? Agora, então, para entender o que Tiago está querendo dizer, devemos entender que Tiago está ecoando palavras do Antigo Testamento. Quando ele diz glorie-se,
não falando da palavra de maneira negativa, mas positiva, dizendo isso mesmo no imperativo, glorie-se. Ele está fazendo uso do Antigo Testamento, especialmente podemos pensar no texto de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, que podemos ouvir mais uma vez. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Então tem um tipo de orgulho, de glória, que é proibida. Não pode se gloriar em 3 coisas: sabedoria, força e riqueza. Mas tem um tipo de gloriar-se, de orgulhar-se, que é ordenado aqui. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O imperativo de Tiago, capítulo 1, versículo 9, glorie-se, ecoa Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Mas quem aqui na carta de Tiago é chamado a gloriar-se? Tiago nos diz: o irmão de condição humilde. Apesar da palavra humilde também ser usada, por exemplo, no Antigo Testamento, para falar do status ou da atitude de alguém, em nossa passagem ela faz contraste com a palavra rico. Então tem-se aqui realmente a ideia de alguém que não tem condições financeiras. A condição humilde aqui é uma condição de pobreza. Então, neste caso, estamos falando de um crente, alguém que está em Cristo Jesus e que tem uma condição humilde. Alguém que não tem muitos recursos financeiros, alguém que é pobre. Devemos lembrar que pelo menos uma parte dos leitores de Tiago tinha sido forçada a estabelecer a residência em lugares longe de Jerusalém. Por isso que o Tiago está dizendo, aos forasteiros da dispersão, eles foram dispersos, espalhados, saíram de onde estavam, provavelmente Jerusalém, e vão para muitos outros lugares. E você pode imaginar a situação desses crentes fugindo por causa da perseguição. Então, vamos supor, você sai da sua cidade, você deixa a sua casa, você deixa seus móveis, você deixa seu trabalho, você deixa seus amigos, seus familiares, porque a sua vida está em perigo. Você vai para outro lugar onde não há uma estrutura como a que você tinha onde você estava. Onde você vai morar? Talvez na casa de parentes ou irmãos, longe. O que você vai comer? Onde você vai trabalhar? Se a sua vida era simples, ela se tornará ainda mais simples. Sem dúvidas, isso seria uma situação difícil. Não haveria ajuda do governo e, se você pensasse em pedir ajuda a seus irmãos, eles estão exatamente na mesma situação. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando acontece uma mudança na nossa vida, assim, trágica, rápida, emergencial, por vezes a pessoa é obrigada a experimentar coisas que ela não experimentou antes. Por exemplo, talvez você não vá dormir numa cama. Você vai depender de outras pessoas. Você talvez não terá mais várias refeições no dia, mas apenas uma pequena refeição. Quando esse tipo de coisa e mudança que nos humilha acontece, nós muitas vezes cedemos à tentação. Nós caímos e nos sentimos injustiçados, porque estamos sofrendo prejuízo. E às vezes até sofrendo prejuízo por causa de fazer o certo. Por exemplo, alguém que é mandado embora de sua empresa porque não quis compactuar com alguma coisa errada. E de repente você foi mandado embora e agora você está com seu armário vazio.
Então, quando isso nos acontece, é comum, infelizmente, que nós murmuremos a respeito desta condição. Pense a respeito de sua vida. Você já reclamou a respeito de coisas como roupas? Ou do tamanho do seu apartamento ou casa? Da comida que você tem? Do transporte que você tem? Podemos ter uma série de reclamações sobre elementos particulares, mas no final nós estamos reclamando da nossa condição humilde. Não temos dinheiro, não temos muito recurso, então você está lá murmurando a respeito disso. Está murmurando a respeito de não ter uma condição financeira para comprar ou fazer isso ou aquilo. Você está privado de fazer essas coisas. É possível que, se não todos, a maioria de nós já tenha murmurado por ser pobre. Por achar que merecia uma condição melhor. E por sentir-se humilhado numa determinada situação. De repente você está dentro do ônibus, transporte público cheio, cansado, não tem como sentar. Pelo vidro você olha pessoas passarem com carros luxuosos. Também você pode estar muito triste quando você está na UPA ou no Mário Gatti, esperando atendimento, 2 horas para receber a fita. Você acha que seu caso é fita vermelha e alguém lhe dá uma fita verde. Isso aconteceu comigo uma vez, perdendo o meu olho direito, o único que me resta. Tinha ficado tudo escuro e eu disse, eu estou perdendo a visão. E me deram uma fita verde. Não é grave. Então você pensa, por que eu não tenho dinheiro para um plano de saúde? E se você tiver um plano de saúde, seu plano está demorando, você dirá, por que eu não tenho um plano de saúde melhor do que esse? E é muito fácil que nesse momento você pense em alguém, uma pessoa ímpia, seu vizinho, seu parente, seu chefe. E você pense, rapaz, esse homem é um homem perverso, mau, incrédulo. Ele rejeita a pessoa de Cristo, o Evangelho. Mas ele tem tudo quanto ele quer. Ele tem um bom plano de saúde. Ele troca de carro todo ano. A comida dele, ele só come do bom e do melhor. E eu que sirvo a Cristo, estou passando por isso? Como pode ser? E, meus irmãos, essas inquietações, elas brotam em nosso coração, porque geralmente estamos com uma perspectiva errada sobre a pobreza. Deixamos que a perspectiva mundana molde a nossa forma de pensar sobre este assunto. Mas Tiago está conclamando seus leitores para romperem além da perspectiva mundana e se gloriarem nisso. E do que nós devemos nos gloriar? Tiago responde, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Isso faz um contraste aqui. O termo traduzido por dignidade refere-se à altura. Então, metaforicamente, esse termo está sendo usado aqui para falar que essa pessoa humilde aos olhos do mundo ocupa uma alta posição, um status elevado. Portanto, Tiago está dizendo, o irmão pobre deve orgulhar-se da sua posição elevada. Há aqui, então, uma clara diferença de perspectiva.
A diferença entre a perspectiva mundana. Para o mundo, esta pessoa é apenas uma pessoa que está numa posição baixa, inferior, pobre. E há uma outra perspectiva, que da perspectiva celestial, a perspectiva em Cristo Jesus, é declarado que esta pessoa está em uma alta posição. Mas notem bem, o cerne da questão não está no status financeiro. A dignidade aqui não está em ser pobre. Não é romantizar a pobreza. A dignidade aqui está em ser irmão. Eis a dignidade, em ser irmão. Isso quer dizer, isso tem relação com a nossa posição em Cristo Jesus. Nosso relacionamento, estamos unidos a Cristo Jesus. Somos filhos do mesmo Pai Celestial. Então, quer dizer que mesmo se não tivermos nada neste mundo, mesmo se formos bem pobres e necessitados, estamos aos olhos de Deus numa posição elevada. Poderíamos dizer assim, mesmo se formos financeiramente pobres, se estamos em Cristo, somos incrivelmente ricos. E estamos na posição de herdeiros do mundo por vir. Todas as coisas são nossas em Cristo Jesus. Então, Tiago não está dizendo, se orgulhe porque seu armário está vazio. Se orgulhe porque você está passando por necessidades. Romantize a pobreza. Não é isso. Ele está dizendo que mesmo que Deus, em sua providência, nos dê necessidades e condições difíceis, e até mesmo condições de pobreza, pelas quais nós possamos passar nesse mundo, ainda assim, se tivermos que passar por essa situação, devemos nos gloriar, pois em Cristo estamos em uma posição elevada. Então, meus amados, estar em Cristo Jesus muda a perspectiva das coisas. Estar em Cristo Jesus é a verdadeira riqueza. É a coisa que mais importa a respeito de nós. O que mais importa a respeito de nós não é se nós temos muito conhecimento, se nós temos força, se nós temos muitos amigos ou influência, ou muito dinheiro. A coisa mais importante sobre cada um dos filhos de Deus é que eles estão em Cristo Jesus. Agora, a partir do versículo 10, Tiago começa a falar sobre o rico. Ele escreve que o rico deve gloriar-se na sua insignificância. Ou poderíamos traduzir, o rico deve se gloriar na sua humilhação. Esse substantivo tem relação com o adjetivo humilde do versículo 9. A condição humilde, da qual esse irmão de condição humilde deve se gloriar, da sua alta posição. E agora diz, o rico deve se humilhar, deve reconhecer a sua insignificância. Então temos uma inversão. O de humilde condição deve se orgulhar de sua alta posição. E o rico deve se orgulhar de sua humilhação. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: quem é o rico aqui mencionado em nosso texto? Ele é um irmão em Cristo ou ele é um homem não cristão? E, de fato, há muita discussão sobre quem é o rico. Os comentaristas, de maneira geral, se dividem sobre
quem eles entendem ser o rico, e há bons argumentos dos dois lados, se o rico é um irmão ou um não cristão. No capítulo 2, por exemplo, versículos de 1 a 6, e no capítulo 5, versículos de 1 a 6, tratam sobre o rico. Tiago também menciona pessoas ricas aí. Porém, no 2 e no 5, as pessoas ricas ali mencionadas são apresentadas como opressoras, inimigas do povo de Deus. Então, nessas passagens, Tiago está falando sobre ricos não cristãos. Então, podemos entender por que alguns intérpretes pensam que o rico de Tiago, capítulo 1, versículos 10 e 11, se refere aos não cristãos. Mas, por outro lado, Tiago também nos dá a entender que havia ricos entre seus leitores. No capítulo 4, versículos 13 a 17, ele indica que dentro desta comunidade cristã, que recebeu a carta, tinha pelo menos algumas pessoas que tinham certos recursos, que podiam viajar, que podiam se gabar, farei isso, farei aquilo outro, ganharei dinheiro. Isso é lá no capítulo 4, 13 a 17. Então, sob esse ponto de vista, se trata de um irmão, a humildade com que os ricos devem se gloriar é o seu atual estado espiritual como crentes. Nesse caso, o irmão rico não deve se orgulhar de seus bens, mas somente em Cristo. Eu estudei bastante esse assunto para tomar uma decisão entre os defensores dessas duas posições. E eu creio que a posição que mais se harmoniza com o contexto aqui, versículos 10 e 11, é que os ricos são irmãos em Cristo, pois temos o contraste. O que ele quer dizer que o que importa para o pobre crente e para o rico crente é estar em Cristo Jesus. Neste caso, o encorajamento de Tiago para que os irmãos ricos se orgulhassem de sua posição insignificante, humilde, significa que o crente rico não deve se agarrar ou se vangloriar de suas riquezas, de sua posição elevada ou de seu conhecimento, mas ele deve se gloriar de conhecer a Cristo, de se identificar com Cristo e com seus irmãos. Pessoas que aos olhos do mundo estão numa posição baixa. Ainda no versículo 10, Tiago procura mostrar então uma transitoriedade das riquezas ao dizer que o rico passará como a flor da erva. Mais uma vez, a linguagem de Tiago está trazendo palavras do Antigo Testamento. Salmo 103, versículos 15 a 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor da relva, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. E em Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8, a Escritura diz, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Essas passagens se referem à flor silvestre que tende a durar 1 ou 2 dias no campo antes de secar e morrer. Então a ideia é que tem uma flor no campo cuja beleza é transitória. Esse tipo de imagem aparece frequentemente no Antigo Testamento para apontar para a fragilidade da vida humana e, ao mesmo tempo, para a imutabilidade de Deus. Tiago utiliza essa imagem para enfatizar que a riqueza e o status dos ricos também são transitórios, são passageiros. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, indica que a pequena flor do campo não pode resistir muito tempo.
E a seguir, Tiago apresenta 3 maneiras diferentes pelas quais a vida da pequena flor termina completamente. Ele diz: a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. E ele conclui e aplica: assim também se murchará o rico em seus caminhos. Isto é, de maneira idêntica, os ricos também passarão, as riquezas passarão. Amados irmãos, devemos então pensar na relação desses temas com o tema principal sobre as provações que Tiago vem desenvolvendo desde o início da carta. Ele então nos lembra nesses versículos que as provações têm um efeito nivelador notável. Observe, se uma pessoa está em Cristo e é pobre e tem de enfrentar certas dificuldades, se precisa viver de forma mais humilde, ela deve se gloriar no fato de que suas circunstâncias estão de fato levando a confiar em Deus e a gloriar-se nas riquezas de sua posição em Cristo Jesus. Quando os tesouros da terra não estão presentes, nossos olhos podem ver com mais clareza os tesouros do céu. Por outro lado, se você tem boas condições financeiras, tenha cuidado. As provações são uma lembrança de que o dinheiro não pode resolver todas as coisas. O dinheiro não pode preencher vazios. Então, o que importa para o crente que Deus abençoou com certos bens, o que importa não são as coisas que a pessoa possui, ou os investimentos que tem. A coisa mais importante, a coisa a ser amada e desejada, a coisa a não se perder de vista, é a sua posição em Cristo Jesus. Glorie-se nas riquezas celestiais, glorie-se em conhecer a Cristo. Portanto, amados irmãos, as palavras de Tiago nos ensinam a focar em nosso destino futuro, lembrando que tudo aqui nesta vida é passageiro. Se você não tem riquezas, boa notícia, sua pobreza é passageira. Se você tem riquezas, lembre-se, sua riqueza é passageira. Isso pode ajudar a reformular a nossa perspectiva sobre o presente. Podemos olhar para além do nosso status socioeconômico e começar a ver o mundo através dos olhos de Deus. Tiago nos ensina que ricos e pobres que estão em Cristo Jesus devem avaliar-se por padrões espirituais e não materiais. Então, independente da condição financeira de uma pessoa, independente do seu estado econômico, que é transitório, o que importa não é o que o mundo diz, mas o seu status em Cristo Jesus. Para o pobre crente, tentado a se sentir insignificante e impotente porque o mundo julga uma pessoa com base em seu dinheiro e status, a palavra de Deus diz: orgulhe-se de seu status exaltado no reino espiritual, como alguém que está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para o crente tentado a pensar demais em si mesmo, porque o mundo lhe tem em grande estima, porque tem condições ou conhecimento, não se orgulhe do que você tem e de sua posição social. Não se orgulhe das coisas que estão condenadas a desaparecer para sempre. Se orgulhe em identificar-se com Cristo, em identificar-se com aqueles que são pobres aos olhos do mundo, seus irmãos. Orgulhe-se de identificar-se com aquele que foi desprezado e rejeitado pelo mundo. Irmãos, devemos sempre
nos avaliar por padrões espirituais e não materiais. Manter essa perspectiva em um mundo que está sempre nos confrontando com um padrão de medição muito diferente, certamente não é fácil. Aqui podemos lembrar do que já ouvimos. Podemos então dizer que a pobreza e a riqueza são uma prova pela qual a nossa fé é provada. Se você é rico, como você reage? Se você é pobre, como você reage? Mas nosso texto também está ligado ao que ouvimos no último sermão aqui na carta de Tiago. Quando fomos exortados a uma espiritualidade consistente, integral, que evita aquela atitude de uma mente dupla, típica dos que afirmam ser seguidores de Cristo, mas não vivem em Cristo. O dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar são uma atração tremendamente poderosa para comprometer o nosso compromisso sincero com o Senhor Jesus Cristo. A forma como nós lidamos com os bens materiais, as questões financeiras, podem ser uma grande ameaça para uma fé consistente e inabalável. Por isso Jesus nos advertiu. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tiago não ensina, então, que um cristão não pode ser uma pessoa rica, mas ele sugere aqui que a atitude de alguém em relação às posses é algo importante. A menos que nós reconheçamos a transitoriedade total desta vida e de tudo que podemos conquistar aqui, a menos que vivamos cada momento para Cristo com um senso de urgência, corremos o risco de amar o mundo e as suas riquezas. Então, meus irmãos, não se esqueçam, o mais importante não é o quanto você tem, mas que você pertence a Cristo Jesus na vida e na morte. Lembre-se do que nos diz o Espírito Santo em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos. Você está em Cristo, você é rico. Eis o que somos. Portanto, alegre-se, glorie-se. Em Cristo você possui a maior de todas as riquezas, a mais alta de todas as posições. Então viva para Ele, ajunte tesouros nos céus e use os tesouros da terra para glorificar esse bendito Salvador. Amém.